vamos ao terceiro ponto, na técnica de aconselhamento que nos é proposta então pelo Collins. Responder. Então eu escuto, eu analiso e eu preciso dar uma resposta àquela pessoa. E ele tem ele dá algumas dicas de como deve ser essa resposta. Primeiro, comentar. A pessoa conta uma história, eu vou comentar aquela história, ou seja, eu não estou julgando aquela história, eu não estou duvidando daquela história, mas eu vou comentar sobre o que ele falou. E enquanto eu comento, o aconselhando ou aconselhanda, ela já está entendendo que eu estive atento à história, e aí vai depender dos meus comentários, né? Se eu não prestei atenção, provavelmente eu vou fazer comentários do tipo nada a ver, ok? Então eu já demonstro interesse por ela, isso, a aceitação daquela pessoa. Perguntar. Se eu não entendi, se eu não compreendi, se eu percebi que ficou alguma lacuna que vai me impedir de ter uma boa a avaliação de toda a situação para ajudar, eu pergunto. Agora, evite perguntas fechadas, aquela pergunta do sim e do não. Né? Você está feliz? Então, sim ou não. Você ficou triste? Sim ou não. Diferente de você perguntar, eu entendi que naquela situação parece-me que você ficou triste. Você pode me dizer o que você sentiu realmente, como você viu aquela determinada situação? Ou seja, ela precisa explicar, ela precisa comentar, ela precisa contar uma história. Então evite perguntas fechadas, sim, não, talvez, nunca. Isso não nos dá elementos, não nos apresenta elementos para a gente trabalhar. Depois informar, né, que é diferente de dar conselhos. Faça isso ou faça aquilo. Isso é muito perigoso, que a responsabilidade passa a ser sua, né? E não a responsabilidade da pessoa que deve assumir as consequências dos seus atos. Então você informa, você apresenta informações sobre a situação. E no nosso caso, essas informações, obviamente, têm que sempre serem pautadas por uma ética cristã. O outro conselho que ele nos dá é interpretar a situação, ou seja, ela me apresenta, né, eu comento, eu pergunto, eu informo, agora eu vou assim, será que eu realmente entendi? Aí eu apresento a minha interpretação, ok? E aí é claro que cada caso é um caso, isso não acontece tudo de uma vez só não, viu gente? Não é assim, a primeira sessão, o primeiro encontro, o primeiro gabinete, vai acontecer tudo isso. Não, né? Pode ser que um encontro você apenas ouça, tá? Faça um pequeno comentário e precise, né, marcar outros encontros, outros gabinetes, para que a coisa aconteça, né? Esse é o processo, né? Apoiar e encorajar, ok? Então eu apoio aquela pessoa, repito mais uma vez, a gente não apoia um comportamento equivocado ou um comportamento pecaminoso. Nós vamos apoiar a pessoa. O próprio fato dela chegar até você para tratar a questão, você precisa dar apoio, né? Que bom que você é bom você estar aqui. Então, se ela vai contar um caso que ela se sente muito para baixo, na autoestima lá, muito pertinho do chão, apoia, tá? Apoia o fato dela estar buscando um caminho para resolver a situação. E encoraja, tá? Então, né, estamos juntos, posso ajudá-la, quero ajudá-lo, quero ajudá-la, né, retorne. E se for no contexto né, da própria fé cristã, estaremos orando, estamos juntos e assim é possível a mudança, é possível
vencer essa dificuldade. Então, encoraje a pessoa. Quarto ponto, ensinar. Nós vamos ver um outro autor que trabalha muito com essa ideia, ensinar, vamos precisar ensinar as pessoas, tá? E ensine a paciência, tá? Ensine a paciência. Você já deve ter lembrado, se você é professor ou professora também sabe que ensina é uma coisa lenta. E se você, com certeza você já foi aluno, você deve estar lembrando assim, quantas vezes, nossa, minha professora, meu professor tinha que ser muito paciente com fulano, com ciclano, ou com você mesmo, né? Talvez com a dificuldade que nós temos de aprender determinadas coisas, e nós podemos lembrar da paciência, né, que o professor, a professora teve em caminhar conosco. Então nós precisamos ensinar e ensinar. Nosso livro básico, nosso livro texto para o comportamento é a Bíblia, o caminho para a santidade. E o fim diz que nós temos que filtrar. Quando uma pessoa conta uma história, às vezes ela se alonga muito, muitos dos dados são irrelevantes para o aconselhamento, ok? E quando a pessoa é muito prolixa, ela dá aquela volta e vai lá e vem cá, ou às vezes a angústia é muito grande, a ansiedade é muito grande, ela começa a dar voltas no problema real, contando coisas que não vão nos ajudar. Então, ela precisa, né, precisa falar, precisa botar para fora, e o fato de falar muitas coisas irrelevantes significa que há uma ansiedade muito grande de chegar no ponto central. Deixa ela falar, ok? Mas para o trabalho, para a sua intervenção de aconselhamento, procure filtrar aquilo que é realmente importante para você poder ajudá-la.